Num dia, você está na sua escola, ajudando a limpar o pátio com seus amigos e aproveitando o começo do ano novo. E no outro, você descobre que não vai poder voltar para sua escola por tempo indeterminado por causa de um vírus que surgiu lá na China. Como é que vai ficar a sua vida depois disso? Como é que você vai se acostumar com isso? E é esse o tema de hoje do nosso CenaCast. Solta a vinheta. Desde o começo, do meio de março, muita gente, né, como eu, que estudam, não pisam na escola para ter matérias. Muitas pessoas que trabalham não vão aos trabalhos ou tiveram alguma modificação na sua carga horária e no seu salário. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. A gente liga a televisão e eles jogam na nossa cara exatamente o que está acontecendo a toda hora, a todo jornal, a todo dia. O Brasil atualmente tem mais de 70 mil mortos de coronavírus e mais de 1 milhão de infectados. Nós estamos hoje no mês de julho, especificamente no dia 18 de julho. E a gente não sabe como vai ficar. O que você entende como normal e o que você entende como o novo normal. A gente fiz uma questão lá pra vocês lá no Twitter e até que bastante gente votou no CenaCast o novo normal. E eu vou dizer, eu também queria fazer esse episódio, tanto que ele está sendo produzido agora, antes do término da votação. Eu vou contar a minha história do novo normal. Para quem não sabe, eu estudo, eu estou cursando ensino médio e eu trabalho também. Então, a pandemia veio, mudou muita coisa da minha vida, obviamente, inclusive no trabalho. Então, eu fiquei durante 2 meses. Eu fiquei 1 mês de férias, a empresa me colocou de 1 mês de férias e me deixou contrato suspenso durante 2 meses. Agora, nessas últimas semanas, aliás, eu tenho voltado a trabalhar. Tenho voltado a acordar todos os dias às 6 da manhã, me arrumar a casa, tomar um banho, pegar o ônibus, enfim. E eu posso dizer que tem alguma coisa diferente. Eu acho que o nome dessa coisa diferente é culpa. Ou, eu poderia dizer de uma forma diferente, mais didática, na verdade. Eu acho que essa coisa diferente é 70 mil mortos. Como assim, Senna? Eu vou te explicar. Quando você precisa sair de casa, porque você precisa, o nome já diz, necessidade, você tem que sair de casa, seja para poder comprar uma comida, seja para poder trabalhar, você consegue... Você é obrigado a sair de casa. E você consegue ver no rosto das pessoas que são obrigadas a sair de casa, que elas estão ali obrigadas a sair de casa, entende? E você consegue ver também no rosto das pessoas que estão saindo de casa porque estão saindo de casa, que elas estão saindo de casa porque elas querem sair de casa. Você vê a diferença da preocupação da pessoa que está saindo de casa por sair de casa e a pessoa que tem que sair de casa. Peguei o ônibus no primeiro dia, na volta do trabalho. O ônibus, no começo, estava vazio. Entrei no ônibus como normalmente fazia no meu... Vou usar o termo antigo normal, mas eu vou explicar porque eu não acho esse termo muito correto, mas enfim. Entrei, já comecei a achar estranho, porque o motorista estava com uma máscara, com aquela outra transparente por cima, e com um saco, um pacote daqueles álcool em gelzinhos assim que compra em beira de estrada, pequenininho, aqueles coisinhas. Aí ele pegou e tal, me olhou, perguntou se eu ia passar com o Rio Card. Eu de máscara, casaco, tudo bonitinho. Aí ele pegou a mão e tal, mandou eu colocar lá, eu passei na máquina, tudo bem. O ônibus tinha uma pessoa apenas. E quando eu entrei no ônibus, a mulher já me olhou diferente, porque ela também tava usando essa máscara de transparente, tava só com a minha máscara padrão. Aí eu peguei e sentei, normalmente sento na janela e tal, tranquilo. E foi passando ponto por ponto, eu ouvindo música tranquilo. E eu comecei a notar que
as pessoas que têm que sair de casa, né, que geralmente saem de manhã e tal, pra poder realmente trabalhar, elas estão evitando encarar e aceitar que elas têm que ir embora. Como assim, Senna? Eu vou explicar. A pessoa prefere ficar em pé do que sentar do seu lado, sabe? Tipo, coisa que era super comum. A pessoa, você tá sentado do lado da janela, a pessoa não senta do seu lado. Tudo bem que muita gente pode pensar, nossa, isso é muito legal, não sei o que, mais espaço. Mas isso acaba, tipo, eu não sei se tá conseguindo transmitir 100% a ideia, mas eu vou tentar. Você tá lá, olhando, a pessoa entra, olha pra você, você olha pra a pessoa não tem expressão, porque a máscara tira praticamente todas as expressões do seu rosto. Você fica só com o olho de fora, e se você usa óculos, então a minha filha, ou meu filho, né? A gente não sabe se você tá sorrindo ou se tá triste, porque quem usa óculos sabe como é que é usar óculos com máscara. Então a pessoa meio que te olha, balança a cabeça, você sabe que ela tá olhando porque ela tá balançando a cabeça, e vai embora. Tipo, fica em pé, esperando. E tem vezes que o ponto dela é até mais na frente do que o seu. Começa por aí. Essa foi a minha primeira experiência saindo de casa para poder ir realmente trabalhar depois de 3 meses paralisado pela empresa e 5 meses, 4 meses no caso, evitando sair de casa ao máximo só para poder ir no meu bairro fazer o mínimo. Então assim, já começou estranho por aí. Aí passei, fui na empresa, entreguei lá o meu negocinho para poder entrar, medição de temperatura, álcool. Passei pelo estacionamento, tranquilo, fui subir, medição de temperatura, álcool. Chego, aqui, Senna, toma aqui o kit pra você, o kit Covid, tum. Um álcool e 4 máscaras. Distanciamento social em tudo, tiraram os copos descartáveis, não tem mais bebedouro de boca, é só bebedouro de garrafa. Se você não leva garrafa, você não, né? Não pode encher uma garrafa, você tem que colocar lá, beber o copo de vidro, depois tem que lavar o copo de vidro. Coisas assim, mas o ponto é justamente esse. São coisas, mudanças que a gente vai se adaptar durante um tempo. Até eu concordo que isso vai se adaptar. Mas eu acho que eu tô numa posição de poder concordar que essa mudança vai ser fácil. Porque eu não faço parte das pessoas que perderam alguém. E porque 70 mil famílias atualmente, deve ter em 78 mil, 77 mil, não sei exatamente o número, mas eu vou arredondar para 70 mil, né? Elas vão ter que saber lidar com o novo normal, que é essa adaptação toda, e com a perda de alguém. Para elas, o normal vai ser viver numa sociedade totalmente mudada, lidando com um bicho, uma coisa invisível, com menos uma pessoa, ou até com menos de uma pessoa. Com mais de uma pessoa, aliás. Com menos de mais de uma pessoa, gostei. Porque tem famílias que eu conheço que perderam o pai, a mãe e o tio. Só sobrou uma pessoa ou duas. E isso é real e a gente sabe que isso tá acontecendo. Então, assim, se eu, que sou solteiro, moro sozinho, já tô me achando um pouco estranho em não querer alguém sentando do meu lado, como é pra uma pessoa que, tipo, sabe, que tá tendo que tem que continuar trabalhando pra poder sustentar a casa, tem que continuar trabalhando pra poder comer, tem que lidar com o luto do coronavírus, tem que lidar com o medo do coronavírus. As pessoas estão saindo na rua pra poder entrar em ônibus e tal, com medo no rosto. Eu no início da pandemia, né, na quarentena, eu geralmente saía pra correr de noite, umas 7, 8 horas, assim, porque eu tenho que correr pra casa da minha coluna. Enfim, problemas médicos. Eu sempre faço isso no Twitter. Então, assim, nos primeiros dias, era só realmente o pessoal necessário que tinha que sair, né? Aquelas leis todas e tal. Eu ia correndo, assim, eu ia olhando o ponto de ônibus lotado, cada um com 1 metro de distância, tipo assim, era lotado não de pessoas, e lotado de espaço, de pessoas com espaço. Então parecia que era uma multidão, só que era tipo 5 pessoas, sabe? E você via no rosto de cada pessoa que tava voltando do trabalho, um cansaço que não é um cansaço normal. É como se aquela pessoa, ela tivesse carregando um peso enorme. Tipo assim, eu não sei como eu posso transformar isso em palavras, mas o sentimento que aquela pessoa, a áurea daquela pessoa era como se a pessoa, tipo, carregasse, acredito, um fardo muito maior do que ela geralmente carrega. E eu chuto dizer que esse fardo é o fato dela não querer ser uma dessas 70 mil pessoas. Todo mundo vai carregar esse fardo num novo normal, mas eu acho que quando você tem que sair de casa mesmo, esse fardo fica muito maior. Você faz de tudo pra você poder sobreviver. Mesmo que você, tipo, você olhe estranho, tipo, porra,
Uma mulher que sai com a máscara, com aquela coisinha lá na cara, a outra, não sei qual é o nome daquela merda, que tem tipo um... Eu já expliquei pra vocês como é que é. Um vidrinho, não é nem vidro, um plástico. Aí vem a máscara. Tem gente que sai de máscara, de óculos e com essa outra que tem o vidrinho na frente. Aí vai com luva e vai com tudo. Que geralmente, né? Deveria ser assim. Você olha pra aquela pessoa e fica tipo, caramba, que loucura. Mas a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa pra ela poder chegar nesse nível, não é mesmo? Eu cheguei aí num supermercado grande e eu vi aquela fila enorme de 1 metro. Tipo, quando você tá vivendo uma parada dessa, a perspectiva é que, tipo assim, nunca vai melhorar, sabe? Não parece que vai. É todo mundo com aquelas máscaras assim e tal. Você não vê reação, você não vê gente falando que falar com máscara é uma merda. Geralmente, né? Dependendo do tecido da máscara é uma merda. Então você literalmente vê pessoas, você vê corpos que não estão felizes com nada, estão lá obrigados. E tipo, isso é uma coisa... Não sei se vocês estão conseguindo entender, cara. Eu realmente não sei se estou conseguindo transmitir a ideia que eu tô querendo passar pra vocês do jeito certo. Mas é uma coisa que, tipo, é do nada. Foi, tipo, virou uma chave no Brasil, mesmo a gente tendo exemplos fora, e isso virou do nada, sabe? Cara, é uma parada meio louca quando você para e pensa. Senhores, nós estamos no meio de uma pandemia onde 70 mil famílias perderam alguém. Às vezes a família inteira foi embora. Nós estamos em um país que não tem um ministro da saúde. Já parou pra pensar nisso? Tipo assim, alô, estão fazendo teste com vacina, mas nenhuma vacina foi comprovada. Cara, quando você tenta colocar isso naquela cabeça, a tua perspectiva de normalidade ela vai para zero. O que é a sua normalidade? Você ir pra sua escola, trabalhar, beber com seus amigos sexta-feira? Tudo bem. Como é que você vai fazer isso agora? Ah, mas a gente pode dar um jeitinho, fazer o teste de coronavírus na frente da minha festa. Tudo bem, cara, mas do que vai adiantar? O coronavírus continua, as mortes vão continuar. E você pode ser... É como se você estivesse vivendo uma roleta russa todos os dias. Quando você entra no ônibus, quando você entra no supermercado, quando você faz qualquer tipo de atividade que tenha muita gente. A qualquer momento pode ser você na fila do SUS para poder pegar uma vaga de um respirador. Já parou pra pensar? Como você consegue sobreviver num novo normal, tendo que trabalhar, pagar conta, cuidar de casa, fazer as coisas da vida, tendo esse inimigo por cima. É como se você a qualquer momento fosse tomar um tiro. Só que esse tiro, ao invés de te matar, é direto, tipo, matar na hora, ele vai te deixar se afogando nos próprios fluidos no meio de um hospital com um monte de gente e provavelmente você vai ser enterrado com no máximo 2, 3 pessoas da sua família pra poder ver você no caixão, poder confirmar que você morreu. Esse é o tiro do coronavírus. Então, tipo assim, quando a gente para pra pensar nesse macro, nessa coisa maior, da loucura que tá acontecendo, a gente pira. E foi isso que aconteceu quando eu tava dentro desse ônibus indo pro trabalho. Eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu pensei em cada backstory, cada história que tava por trás daquela pessoa que tava lá com um monte de coisa, daquela pessoa que tava sem nada. Uma pessoa tentou entrar no ônibus sem máscara, o cara não deixou ela entrar, obviamente, e ela bateu na porta. Começou a bater quando o cara acelerou e foi embora. Tipo assim, tem gente que ainda quer viver uma coisa que não existe mais, porque a gente sabe que não vai existir mais. Que é aquele mundo antigo. Gente, não tem como a gente querer trazer uma normalidade para um cenário desse. Um cenário onde o Brasil tem mais de 800 mortes por dia. Um cenário onde a gente não tem medida de saúde e quem pode ajudar são os governantes, roubam o dinheiro em cima de respirador. Sabe? Não tem muito o que fazer. A pessoa insiste em querer forçar uma normalidade que não vai existir mais, sabe? O novo normal vai ser você se acostumar com pessoas com depressão, com pessoas que perderam famílias inteiras, que perderam parentes, muitos parentes, porque a gente sabe que a tendência disso, infelizmente, é voltar uma hora ou outra, se não houver uma vacina. O novo normal vai ser esse, sabe? Sentimentalmente falando, o novo normal vai ser uma merda. O novo normal é um termo que eu não curto usar porque é muito irônico, sabe? Tipo assim, é como se o que a gente viveu era normal. Eu até entendo, né, que tem conceito de normal. O conceito de normalidade é uma coisa muito ampla. Normalidade é uma coisa que diferencia de ser pra ser. Então não existe uma coisa normal pra todos os seres ao mesmo tempo. A minha normalidade provavelmente não é a sua normalidade. Provavelmente não. Tá, eu vou dar 100% de certeza porque você não segue as coisas que eu faço o tempo inteiro e eu não sigo as suas coisas. Então, o normal pra você é o normal pra você e o normal pra mim é o normal pra mim. Mas, então quer dizer que
A gente vai ter que aprender a lidar com o seu novo normal e o meu novo normal. E com o novo normal da Joanazinha, a pessoa vai ter que contornar isso no meio de mortes todos os dias, no meio de contaminados, e sempre se cuidando para você não ser o próximo. E como é que vai funcionar? Como é que vai acontecer a questão dos empregos antigos que dependiam de aglomeração, como o setor de turismo, que depende de aviões com pessoas, óbvio, né? Não é aglomeração de modo geral, mas transmite. Quem nunca pegou uma gripe, né, quando tava andando de ônibus para poder ir para São Paulo? Quem nunca pegou uma catapora quando andou em alguma viagem muito longa? Tipo, quem nunca pegou nada num evento de jogos, sabe? Tipo, mano, tá lá, sabe? Tá lá e existe. Quem foi num show e nunca ficou resfriado? Atira a primeira pedra. Depois, caramba, eu fiquei resfriado. Por que será, né? Porque você foi no Maracanã com 45 mil pessoas, talvez. Sabe? É uma parada que você tem que dar aquela analisada. O pessoal que usa, que tipo, trabalha com arte, como que vai fazer? Músicos, assim, sabe? Não tem como só sustentar com live. Uma coisa que, se a gente for parar pra pensar de modo geral, a gente fica maluco. A gente fica totalmente alucinado. E eles tentam vender pra gente uma imagem de neonormalidade, uma nova normalidade, que ela não vai chegar, mano. Sabe? Tem empresa, tipo, vamos colocar aqui, não é nem empresa, Ibirapuera, colocando o círculo no chão. Mano, como assim? Aqui não. Vamos abrir o parque de novo colocando um círculo. Distanciamento social. Velho, vocês estão querendo realmente enfiar na nossa garganta que o bagulho vai. A normalidade vai voltar e não vai. Não tem como a gente tentar. Não, mas a gente pode modificar isso aqui pra tentar. Não, a gente tem que ter uma remodelação totalmente do que a gente entende como vida normal, sabe? É tipo assim, empregos que você tem que ir pra uma porra de um prédio enorme, ficar no computador, você pode fazer na sua casa. Não tô dizendo que isso seria melhor, não tô dizendo que seria pior. Aí eu deixo isso aberto ao critério de vocês, a gente pode opinar sobre isso no próximo Cenacast, caso vocês queiram. Mas sabe, coisas assim teriam que ser feitas. E eu acredito, inclusive, que nós vamos ver nos próximos anos, caso não tenha uma cura definitiva do coronavírus, e é o que eu, sendo bem sincero, sendo bem realista, na verdade, nem é sincero, não vai chegar agora. Eu acredito que se tiver uma cura, né, uma cura efetiva que afete todo mundo, que todo mundo de modo geral, de um país inteiro ou do mundo inteiro seja curado, né, fique imune, só no final do, sei lá, 2020, 21, 22. Fora também que tem produção, tem dinheiro envolvido, tem patente, a porrada de coisa, então, enfim. Não acho que isso vai se resolver por agora. Não sou sonhador nesse nível, já perdi essa. Nossa, vai aparecer um país com uma vacina, vai colocar no ar, vai todo mundo ficar curado. Não vai rolar isso, irmão. Se você tá achando isso ainda, desculpa, mas não vai, tá? A guerra da vacina tá acontecendo, sendo 5 vacinas em teste no Brasil. 5 vacinas no teste no Brasil. Como é que vai ser a ampliação? Quanto tempo vai demorar para poder vacinar a população inteira de 210 milhões de pessoas? O seu chopp, sexta-feira com seus amigos no bar, ele pode esperar, será, né? Ou você quer correr risco? É esse o pensamento. E eles estão querendo forçar essa ideia de uma nova normalidade que não vai rolar, irmão. Eles querem que a gente volte pra rua, que a gente faça as coisas, a gente volte a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sendo que a gente sabe muito bem que tem muita coisa acontecendo. E essa muita coisa, ela afeta diretamente a nossa sociedade e o jeito que a gente lida com as coisas. A morte foi banalizada. As empresas que no começo trocaram o ícone para 2 cotovelos se tocando já estão mandando os trabalhadores pegarem os ônibus e voltarem a trabalhar na empresa. Até onde vai essa força de vontade de manter o pessoal em casa? Até onde vai essa preocupação com o próximo? A máquina não pode parar, e eu concordo que a máquina não pode parar. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar parado. Eu estou dizendo que tem empregos que a gente consegue trabalhar de casa e a empresa, não sei porquê, não deixa. Ou não modificou o suficiente, não modificou-se o suficiente para trabalhar de casa. Entende? E também não culpo só os empresários. Também culpo o pessoal que não consegue, não entende o que está acontecendo e insiste em se aglomerar. Eu não vou aqui ficar dando uma de militante de Twitter.
Não, a quarentena, furador de quarentena. Mas é esse mesmo militante que depois tá postando foto no Instagram, colocando TBT, sendo que foi tirada a foto há 2 horas atrás, bebendo na praça com um monte de colega. Enfim, não citei nomes em nada, mas você sabe muito bem o que tá acontecendo. Cara, quem ficou 4 meses, 3 meses sem olhar ninguém na rua, sabe? Quem mora sozinho, sabe que a solidão é uma coisa horrível. Poxa, tô há 3 meses em casa, super bem. Talvez seja porque você tem um quintal de 5 metros quadrados, gramado, entendeu? Tem uma piscina, mora com seus pais, com a sua tia, com a sua avó, com todo mundo junto. Às vezes pede um iFood quase todo dia. Às vezes não, né? Pede um iFood quase todo dia. Posta story vendo live de pessoa na sua televisão de 45 polegadas Full HD 4K. Assim é fácil você ficar na sua quarentena, não é mesmo? Eu não falo nem isso, porque eu sou privilegiado em conseguir morar sozinho e tal, tudo tranquilo. Mas já parou pra pensar no psicológico de uma pessoa que mora sozinha, não fala com ninguém durante 3 meses? Eu, no início da pandemia, eu tive crises seríssimas, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava recém-mudado pra uma casa nova, eu tava recém comprando as minhas coisas, eu tava só com... Sabe, eu fiquei muito tempo no começo sem internet. Entende? Então, tipo assim, a gente não pode tentar colocar a nossa realidade dentro da cabeça dos outros. Vai tacar pedra no amiguinho que foi ver a mãe depois de 3 meses, com todos os cuidados possíveis. Vai tacar pedra na pessoa que precisou, sei lá, eu não sei um exemplo bom, porra, precisou comprar um móvel pra casa dela e depois voltou pra casa. A gente tem que ter uma certa, não sei nem se eu diria empatia, porque essa palavra é uma palavra medíocre, que estão enfiando isso na goela abaixo de qualquer um e acabou perdendo o sentido. É a questão da gente saber onde a gente tem que direcionar o nosso ódio, entendeu? A gente não tem que ficar tacando pedra em quem fura a quarentena pra poder tentar ter um pouco de alívio mental. As pessoas têm que entender que o ódio tem que o ódio tem que ser direcionado para pessoas específicas. A gente sabe muito bem quem merece esse ódio. E a gente não tá direcionando todo o ódio que deve ser direcionado para as pessoas específicas. Você sabe quem eu tô falando e eu não vou citar o nome dessa pessoa. Enfim, é exatamente isso. Se a gente ficar aceitando esse tipo de coisa e brigando entre si, eles vão continuar na deles, tranquilo. O novo normal só vai acontecer realmente quando a gente entender que a culpa é nossa, mas não é exclusivamente nossa, entende? A gente não tem que olhar alguém falando, vá pra rua, trabalhe, faça a máquina funcionar, e enquanto ele não faz o trabalho dele, entende? A gente tem que tentar ajudar as pessoas que realmente estão precisando nesse novo normal. Porque não adianta você ir pro seu comércio, abrir ele, gastar o seu dinheiro que sobrou do aluguel, pra pagar aluguel, pagar funcionário e ganhar R$ 50 por dia, não é mesmo? Não adianta o camelô que vende água na rua comprar um monte de garrafa de água se não tem pra quem ele vender. E aí que entraria um monte de ajuda, ou entraria um monte de auxílios. Enfim, tá tudo errado. O novo normal que a gente tá construindo não é muito normal. Sendo bem sincero. O nosso novo normal é onde tem militares que ganham dinheiro pra caramba buscando auxílio emergencial e famílias inteiras aí que precisam do auxílio emergencial não tendo auxílio emergencial. A gente pensa que a nossa nova normalidade vai ser uma coisa bonita como a gente tá vendo nos stories do Instagram do influencer que mora na França ou do jornalista que mora em Portugal. A gente tá muito enganado, porque o nosso novo normal vai ser uma coisa que vai trazer muito mais malefício do que o nosso antigo normal trouxe pra gente. E o que a gente pode fazer contra isso? Olha, sinceramente, no cenário atual, eu não sei de nada. Cuide dos seus, eu diria. Cuide dos seus, instrua os seus. Se você tá vendo a senhorinha que precisa de ir no mercado, vá no mercado para ela. Evita, cuida de quem você pode, porque já que eles querem que a gente se acostume com esse novo normal, a gente tem que fazer esse novo normal ficar o mais normal possível pra gente. Porque se é pra engolir, que pelo menos seja com água, né? Então, eu queria terminar esse podcast aqui, essa nossa conversa, citando uma letra, que consequentemente o nome da canção é Novo Normal, é do Douglas Lopes, inclusive. Douglas,
Não, com certeza esse podcast não vai chegar nos seus ouvidos, mas, enfim, a sua música é maravilhosa. Conheci o seu trabalho pesquisando sobre isso. Então, parabéns. A música eu vou estar deixando no Twitter pra quem quiser, tá? Então vamos lá. A música diz que, basicamente, eu sei que isso vai passar e tudo vai voltar ao normal. Mas dessa vez, só dessa vez, vamos amar sem duvidar do outro. E o principal, fazer um novo normal pra gente. Fazer um novo normal pra gente, sem duvidar do outro. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Construa o seu novo normal. Não pegue o novo normal de alguém que seja diferente de você, porque foi o que eu falei. O normal é individual, o normal é volátil, o normal é modificável. O meu normal nunca vai ser o seu normal. Não adianta propagandas colocarem isso como regra, não adianta políticos colocarem isso como regra. O seu normal nunca vai ser igual o normal de outra pessoa. Se você não tiver controle sobre a sua normalidade, se você não tiver controle sobre os seus cuidados que você tem com as outras pessoas e com você do lado de fora, quando você sai da sua casa, você precisa repensar muita coisa. Porque, na minha opinião, se você não consegue ter esse tipo de pensamento atualmente, você vai ser uma pessoa que, infelizmente, não vai durar muito nesse novo normal que o mundo está querendo construir. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que ouviu esse Cenacast até aqui. Foi um tema mais loucura. Tive essa ideia voltando do trabalho. Então, enfim, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que nós estamos nas redes sociais do Instagram, do Facebook, do Twitter, @cenapodcast. Os links estão na descrição do episódio. Também temos o nosso canal no YouTube, que é Cenacast, né? E nós criamos um Apoia-se. Um Apoia-se que é um financiamento coletivo que você pode estar ajudando financeiramente a manter o projeto do podcast online a partir de apenas R$3 mensalmente. Beleza? Todas as informações estão nas nossas redes sociais e na descrição do episódio. Fiquem bem, criem um novo normal para você e taquem pedra em quem realmente merece pedra. E não na pessoa que está tentando manter a mente dela funcionando. Muito obrigado pela sua participação, pela nossa conversa de hoje. E é isso. Fica bem.